A Itália pode não ser um país tão grande, mas apresenta uma forte divisão entre o norte e o sul. Mesmo após a unificação italiana, a divisão econômica e cultural entre o antigo Reino das Duas Sicílias, no sul, e os antigos estados independentes no norte da Itália persistiu e ainda pode ser observada nos dias de hoje. Ao analisarmos, por exemplo, o PIB per capita das duas regiões, percebemos uma diferença considerável. De acordo com dados de 2022, enquanto na porção sul do país, o PIB nominal per capita é de 22.912 euros, na porção norte é 38.576 euros. Ou seja, ao pegarmos o PIB per capita da Itália como um todo, temos o valor de 33.877 euros. Assim fica evidente tal comparação. O norte do país tem um PIB per capita que equivale a 114% do da Itália, ao mesmo tempo que o do sul é de apenas 68%. Apesar disso, devemos lembrar que isso não significa que a região sul da Itália seja exatamente pobre ou pouco desenvolvida. Neste mapa, por exemplo, podemos identificar cada região administrativa da Itália pelo seu Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E ainda assim, percebemos uma clara divisão entre norte e sul. O IDH é uma medida composta que avalia o progresso de um país ou região em 3 dimensões fundamentais: saúde, educação e renda. Ele é calculado a partir da expectativa de vida ao nascer, do nível educacional e da renda per capita. O IDH varia de 0 a 1, sendo que valores mais próximos de 1 indicam altos níveis de desenvolvimento humano e próximos de 0, baixos. Mesmo que a porção sul demonstre uma diferença notável da porção norte da Itália no IDH, quando pegamos os menores índices do sul, das regiões Sicília e Calábria, encontramos 0,847 e 0,848, respectivamente, o que são considerados índices muito altos, ficando até mesmo acima do IDH global, de 0,739. Podendo também ser comparados ao índice de países como Uruguai, Argentina e Romênia. Mas como foi que ocorreu essa divisão econômica e cultural entre o norte e o sul da Itália? Para compreendermos o que levou a essa divisão, precisamos voltar alguns anos e entender como a história contribuiu para isso. O ano de 1861 foi marcado por um movimento político e social que terminou na anexação de vários estados da Península Itálica e suas ilhas periféricas ao Reino da Sardenha, no norte, resultando na criação do Reino da Itália. Antes disso, após a conquista da Península Italiana pelo Império Franco em meados do século VIII, o título de Rei da Itália se fundiu com o cargo de Sacro Imperador Romano. No entanto, o imperador era um estrangeiro ausente de língua alemã que tinha pouco interesse em governar a Itália e, de fato, nunca controlou toda a península. Como resultado, a Itália gradualmente se desenvolveu em um sistema de cidades-estados. O sul da Itália era governado pelos duradouros reinos da Sicília e de Nápoles, que haviam sido estabelecidos pelos normandos. A Itália Central era governada pelo Papa como um reino temporal, conhecido como Estados Papais, enquanto no norte se encontravam alguns reinos, comunas e repúblicas e o Sacro Império Romano-Germânico. Esses domínios de diferentes reinos e governos em cada região tiveram grande influência para criar essa divisão norte e sul na Itália. Não podemos esquecer também que, além da unificação da Itália em 1861, ela foi unificada uma outra vez durante o Império Romano. E isso é importante para entendermos as diferenças entre o sul e o norte. Quando o Império Romano do Ocidente entrou em colapso no século V, criou-se um vácuo de poder e um pequeno grupo de potências estrangeiras se mudou para lá. As influências dessas antigas potências estrangeiras criaram uma base cultural no norte e no sul da Itália, desde a maneira como falam até o que comem, a arquitetura e a maneira como veem o mundo, que ressoa até hoje.
Outro aspecto importante que devemos destacar é que a porção norte da Itália esteve perto de países que começaram a se industrializar fortemente durante a Revolução Industrial, fazendo com que eles começassem primeiro sua industrialização, além da facilitação para ter mais países parceiros para negócios. Enquanto o sul era amplamente feudal e esmagadoramente agrária, e por isso não estava posicionado para tirar vantagem da industrialização que estava sendo experimentada no norte. Dessa forma, os diferentes reinos e governos que passaram pelas regiões norte e sul da Itália, juntamente com o acesso facilitado à industrialização por parte da região norte, moldaram significativamente suas culturas e economias. Mas a história é um dos fatores. Outro fator importante que também contribui para essa divisão é a própria geografia da Itália. Sua geografia beneficiou o norte do país de várias maneiras, incluindo acesso aos mercados, produtividade agrícola e desenvolvimento industrial. A região do norte tinha melhor acesso tanto ao mercado doméstico quanto aos mercados europeus estrangeiros. Assim, à medida que a rede rodoviária se expandia, as empresas de manufatura não precisavam mais estar localizadas em grandes centros urbanos, mas ainda se beneficiavam por estarem no norte, perto de um número maior de consumidores. Em especial, o Vale do Pó, ou também Planície do Pó, é uma importante característica geográfica do norte da Itália. Ela se estende por aproximadamente 650 quilômetros na direção leste-oeste e vai dos Alpes Ocidentais ao Mar Adriático. As planícies do Vêneto e do Friuli são frequentemente consideradas separadas, pois não drenam para o Pó, mas efetivamente se combinam em uma planície ininterrupta, tornando-a a maior do sul da Europa. Essa região da Bacia do Pó abriga 1/3 da população total da Itália. Isso pelo fato de ser um local plano e muito propício para o desenvolvimento da agricultura. O vale é amplamente dividido em uma parte superior, mais seca, muitas vezes não particularmente adequada para a agricultura, e uma parte inferior, muito fértil e bem irrigada, conhecida na Lombardia e na Emília Ocidental como La Bassa. Outros fatores geográficos que tiveram alguma influência são, por exemplo, a região sul da Itália ter uma predominância de terremotos e ser uma área de intensa atividade vulcânica. Isso acontece porque o sul do país está localizado na convergência da placa tectônica africana com a euroasiática. Em contrapartida, no norte, a atividade vulcânica é praticamente inexistente. Essas características geográficas podem afetar em vários aspectos a vida na região sul da Itália, desde a segurança da população até a economia e a infraestrutura. O que acabam sendo fatores também que contribuem para um certo atraso no desenvolvimento da região sul em comparação à norte. Dessa forma, ao analisarmos a história, a geografia e os fatores econômicos, fica evidente que a divisão entre o norte e o sul da Itália não é apenas um estereótipo, mas uma realidade moldada ao longo dos séculos. O passado de diferentes domínios, a industrialização desigual e até mesmo as características naturais do território italiano ajudaram a consolidar essa disparidade. No entanto, é importante destacar que, apesar dessas diferenças, ambas as regiões possuem identidades culturais riquíssimas e um papel essencial na formação da Itália como conhecemos hoje.